Então vamos lá, oitavo ano. Então estamos aí na nossa semana de revisão. Revisão essa aí que está preparando-os para a aplicação do TD do mês de agosto. Então, como nós vimos aí, no mês de agosto nós abordamos muito a questão das propriedades periódicas e aperiódicas dos elementos químicos. Demos aí uma revisada em configuração ou distribuição eletrônica para que a gente possa entender melhor por que os elementos químicos sentem essa necessidade de ligar-se a outros elementos. Vimos também que da tabela periódica, os únicos elementos químicos que não realizam essas ligações são os gases nobres. E aí, na aula de hoje, nós vamos revisar esses assuntos e vamos também dar início aí ao estudo das ligações iônicas. Falando aí em tabela periódica, está aí a nossa amiguinha de todas as horas. Então, olha só, turma, só para a gente dar uma revisada. Nós podemos aqui perceber que na nossa tabela periódica nós temos 7 linhas na horizontal, que nós chamamos de períodos. Nós vemos aí que esses períodos eles estão aí diretamente ligados à quantidade de níveis eletrônicos, ou seja, de camadas eletrônicas que um determinado elemento químico possui, ou seja, o hidrogênio aqui, esse rapazinho, que está aqui no período 1, ele está nesse período não por acaso, turma, ele está no período 1, porque na sua eletrosfera ele apresenta apenas uma camada, que é a camada K. Como nós vimos, existem 7 camadas. Já elementos que se localizam aqui no nosso quarto período, como vocês estão aqui percebendo, dentre eles nós temos o cobre. Então, quando realizarmos a distribuição eletrônica, né, deste elemento químico, nós vamos perceber que o cobre, assim como o potássio, assim como o cálcio, eles terão aí na sua eletrosfera 4 camadas. E assim sucessivamente, certo? E também nós podemos perceber que além dessas 7 linhas na horizontal, nós temos aí 18 colunas. Essas 18 colunas, que são essas linhas na vertical, estarão aí representando as famílias ou grupos. Então, turma, nós sabemos que os elementos aí na tabela periódica, eles não ocupam a posição em que eles estão aí por acaso. Nós vimos aí que existem vários fatores que determinaram a posição que cada elemento químico ocupa na nossa tabela periódica. Vamos aí falar um pouquinho mais sobre esta tabela periódica. Então, a atual classificação periódica dos elementos está baseada na lei da propriedade, aliás, da periodicidade, perdão, dos números atômicos. Então, a ordem na qual esses elementos ocupam vai estar aí relacionado ao número atômico deste elemento químico, ou seja, da quantidade de prótons que esse elemento químico possui em seu núcleo. Uma outra característica atribuída a esta tabela periódica são as propriedades físicas e químicas dos elementos, que são aí funções periódicas de seus números atômicos. Os elementos estão dispostos, ou seja, organizados em ordem crescente em relação ao seu número atômico, arrumados em 7 linhas horizontais, que nós chamamos de períodos, como eu falei anteriormente, e em 18 colunas verticais, que são os grupos ou famílias. Os átomos dos elementos de um mesmo período têm o mesmo número de camadas eletrônicas, que coincide com o número do período. Então, só para dar uma recapitulada que eu falei anteriormente. Se um determinado elemento químico está no primeiro período, ele possui uma camada na sua eletrosfera. Se ele está no sexto período, então isso significa dizer que na sua eletrosfera ele terá 6 camadas eletrônicas ou nível eletrônico. Então, turma, como vocês estão percebendo aqui, ó,
nós temos ordem crescente do número atômico. Então, vamos aqui inicialmente falar sobre os grupos. Quanto maior for o número do grupo, maior será o número atômico deste elemento químico. Da mesma forma, em relação aos períodos. Quanto maior for o valor do período, maior será o seu número atômico, certo? Então, sempre nessa ordem. Quanto maior o número do grupo, maior será a probabilidade aí desse número atômico ser maior. Vamos só entender. Observem que o hidrogênio está no grupo 1. Ele possui número atômico 1. Enquanto que o hélio está no grupo 18 e ele possui número atômico 2. Claramente, turma, 2 é maior que 1. Então, observa que os números aí, né, que o número atômico em relação aos grupos, quanto maior for o grupo, maior será o seu número atômico. Já em relação aos períodos, mesma linha de raciocínio. Vamos aqui pegar, por exemplo, o sódio, o Na, está no período 3. E vamos aqui observar o cobre, que está no período 4. O número atômico do sódio é 11 e o número atômico do cobre é 29. Então, quanto maior for o número do período, maior será aí o número atômico do elemento químico. Dando aí continuidade nessa questão da classificação desses elementos, então, de acordo com sua configuração eletrônica, nós teremos aí os elementos que serão classificados como representativos ou normais, os elementos de transição, que possuem taxa simples ou externa, né, que são taxa não, perdão, turma, transição simples ou externa ou transição interna. E os gases nobres, que nós falamos aí muito sobre eles, sobre esses gases nobres durante as nossas aulas. Então, só para dar uma recapitulada, de acordo com a configuração eletrônica, podemos classificar esses elementos em elementos representativos ou normais, elementos de transição, que se dividem em dois, transição simples ou externa e transição interna, e gases nobres. Já de acordo com suas propriedades físicas, esses elementos poderão ser classificados em metais, semimetais, ametais ou não metais e gases nobres. Como vocês estão vendo aí na observação, o hidrogênio ele é um elemento considerado à parte por ele ter um comportamento único. Então, o hidrogênio nem é um metal, nem é um semimetal, nem um ametal e nem um gás nobre. Ele é único aí na tabela periódica. Então, vamos aí identificar, localizar na tabela periódica quem são aí esses elementos. Então, como vocês estão aqui percebendo, turma, temos os elementos classificados como representativos, que estão aqui nessa região e nessa região aqui da nossa tabela periódica. Aqui na região mais central, nós temos os elementos de transição, que aí serão classificados como elementos de transição externa. E aqui nós temos, aqui abaixo, aquelas duas linhas que ficam logo abaixo da nossa tabela periódica, nós teremos os elementos de transição interna. E aqui em destaque, nessa coloração meio azulada, vocês podem identificar os semimetais. Uma curiosidade que a gente também já pode falar aqui, turma, é que esses elementos representativos que estão nesta região, nas extremidades da nossa tabela periódica, vamos dizer assim, eles pertencem à família A, enquanto que os elementos de transição, sejam ele transição externa ou transição interna, serão aí pertencerão à família B. Então nós temos aí dois tipos de família na nossa tabela periódica, né? Família A e família B. Família A está sendo representada pelos elementos representativos e a família B pelos elementos de transição. Então, turma, vamos aí falar um pouco sobre
os elementos representativos, né, que são os elementos aí pertencentes à família A. Então, algumas características que nós podemos atribuir a esses elementos também são conhecidos como elementos normais, são os elementos da família A e os gases nobres. Então, os gases nobres são elementos representativos aí da nossa tabela periódica. Apresentam subníveis energéticos S ou P. Esses subníveis energéticos estão relacionados a lá aquela nossa configuração eletrônica ou distribuição eletrônica, na qual nós pegamos os elétrons que o elemento químico possui e vamos ali distribuindo esses elétrons nas camadas da sua eletrosfera, de acordo com a capacidade que cada camada possui, pois nós já vimos isso. Apresentam camadas internas com subníveis completos, e o número da família a que pertencem é igual ao número de elétrons na camada de valência. O que seria essa camada de valência? Aquela camada mais externa, aquela camada que fica mais distante, que está mais distante do núcleo. E aí nós temos uma exceção que cabe aí aos gases nobres, né? O gás hélio, que apresenta apenas 2 elétrons. Então vamos entender aqui um pouquinho, turma. Temos aqui o cloro, elemento representativo. Então, realizando aí a sua distribuição eletrônica, nós estamos aqui, ó. Temos um S2, 2S2, 2P6. 3S2, 3P5. Então, só para a gente dar uma revisada, então lembre, ó. Então, aqui o subnível S, 2 elétrons, a capacidade máxima que ele suporta, e o subnível P, ele suporta aí no máximo 6 elétrons. Então, se vocês observarem, fizemos a distribuição eletrônica, pegamos os elétrons e fomos aí distribuindo nos subníveis de acordo com a capacidade máxima que ele possui. Então, mas como é que eu sei, professor, se essa distribuição foi feita da forma correta? Simples, turma. 2 mais 2, 4. 4 mais 6, 10. 10 mais 7, 17. Então, está aqui, ó, distribuímos aí os 17 elétrons que o cloro possui. Então, aqui, como vocês estão percebendo, são as camadas internas, ou seja, não é aquela camada classificada como camada de valência, que é aquela mais externa, a que está mais distante do núcleo. Então, aqui vocês percebem que elas estão completas, estão na sua capacidade máxima. Porém, já na camada de valência, a camada mais externa, ela não está completa, ela está incompleta. Aqui no subnível P, a gente percebe que nós não temos 6 elétrons, que é a capacidade máxima que ele apresenta. Nós temos apenas 5. Então, se eu tenho 7 elétrons na camada de valência, isso significa dizer que esse elemento representativo pertence à família 7A. Então, só para dar uma ênfase maior, o número da família a que pertence o elemento representativo é igual ao número de elétrons que nós temos aí na camada de valência e somente o gás nobre hélio foge a essa regra. Ainda falando sobre os representativos, algumas famílias são mais importantes e por conta disso recebem nomes especiais. Então, que famílias são essas? A família 1A, também conhecida como a família aí dos metais alcalinos. O hidrogênio está nessa família, mas lembra que ele tem um comportamento único. Então, vocês estão percebendo aqui na nossa tabela que outros elementos aí estão localizados nesta família 1A. Então, na camada de valência, né, naquela camada mais distante dos elementos que estão localizados nesta família, nós teremos essa configuração, NS1, onde esse N, como vocês estão percebendo aqui, representa o número da camada. Okay? Já aí a família A2, 2A, ela é nomeada como família dos metais alcalinos terrosos. A camada de valência vai ter a seguinte configuração, NS2. A família 6A, chamada de calcogênios, a configuração da camada de valência segue esse padrão, NS2, NP4,
Então, ó, 2 mais 4, 6. Então, determina aí o número da família. A família 7A é chamada de halogênios. Configuração aí da camada de valência segue esse padrão. NS2NP5. Então, o cloro pertence justamente a essa família, a família dos halogênios. E nós temos a família 0, família aí dos gases nobres ou inertes, que aí, no caso, a configuração da camada de valência será NS2, que é essa configuração aqui, é a do gás hélio, ou NS2NP6, onde o N, falando mais uma vez, está aí representando o número da camada, certo? Vamos falar agora, turma, sobre os elementos de transição, que são aqueles elementos aí que pertencem à família B. Então, no caso aí da transição simples ou externa, uma característica que nós podemos falar sobre esses elementos é que eles apresentam o subnível D incompleto na penúltima camada. E no caso da transição interna, eles vão apresentar o subnível F incompleto na penúltima camada. Então, vocês estão observando aqui. Tem o que? O ferro. Então, está aqui a nossa distribuição eletrônica. Ele possui aí número atômico 26, então ele possui 26 elétrons na sua eletrosfera. Feita esta distribuição, o que é que nós estamos percebendo aqui? Camada de valência. Não é o que nós vamos dar prioridade aos elementos de transição, como nós vimos lá nos elementos representativos. Nós daremos ênfase à penúltima camada, a que vem antes da última, né? Então, olha só. Estamos aqui observando que nesta penúltima camada, o nosso subnível D ele está incompleto, porque como nós sabemos aí, né, ele possui aí uma capacidade máxima superior a 6. Né? Ele possui uma capacidade máxima de 10 elétrons. Então, aí ele só está com 6, então ele está incompleto. Isso é uma característica aí dos elementos de transição simples ou externa. E falando aí, como vocês podem observar, temos aqui a camada de valência. No caso dos elementos de transição, nós não estaremos dando ênfase a ela, mas como vocês podem observar aqui, ó, na característica, o subnível F, que possui capacidade máxima de 14 elétrons, ele está incompleto, aqui ele só está com 2. Ó. Professor, mas antepenúltima? Como assim? Observa que ele tem aqui, né, esse elemento químico, 6 camadas aqui, ó. O subnível F ele está na camada 4, ou seja, a penúltima camada seria a 5, então a quarta camada é a antepenúltima. Então, elementos de transição interna, eles possuem essa característica. Na antepenúltima camada, o subnível F sempre estará incompleto. E relembrando, o subnível F ele possui uma capacidade máxima de 14 elétrons. Então, fizemos essa revisão sobre a tabela periódica. Agora vamos sim, turma, falar sobre as propriedades periódicas. Então, vamos lá. A primeira propriedade periódica que a gente vai falar é a afinidade eletrônica. E ela vai estar ligada à energia liberada quando se adiciona um elétron ao átomo isolado no estado gasoso. Eletronegatividade é a força com que um átomo atrai elétrons no instante em que está ocorrendo uma ligação deste átomo com outro. Reatividade química é a propriedade periódica que vai estar relacionada à reatividade de um elemento, com a capacidade, de um elemento de ganhar ou perder elétrons. Então, isso é reatividade química. É a capacidade aí, né, é a facilidade que um elétron tem de estar ganhando ou perdendo elétrons. Então, isso ocorre muito aí, essa reatividade química, em ligações iônicas. Temos também aí caráter metálico e não metálico, que seria a capacidade de um átomo em perder elétrons, ou seja, ele se torna um íon positivo. Então,
esse caráter metálico e não metálico vai estar ligado aí justamente à capacidade de perder elétrons de um determinado elemento. Então, turma, para facilitar aí o esqueminha, observe as nossas tabelas periódicas e o sentido das setas. Então, quanto mais próximo aí, quanto mais em direção aos gases nobres, como vocês estão percebendo aqui, né? Pronto. Então, dos elementos da nossa tabela periódica, quem possui maior afinidade eletrônica, pela posição aqui, é o gás nobre hélio. Então, ó, quanto mais para a direita e no sentido para cima da tabela periódica o elemento estiver, maior será a sua afinidade eletrônica. A mesma situação em relação à eletronegatividade. Então, da nossa tabela periódica, o hélio é o elemento químico mais eletronegativo. Já em relação a essa característica de metais e não metais, essa reatividade aí, ó, como vocês estão percebendo aqui, seria mais para as extremidades. Quanto mais próximo das extremidades da nossa tabela periódica o elemento químico estiver, maior será a sua reatividade. Já em relação a esse caráter metálico e não metálico, como vocês podem perceber, quanto mais para a esquerda da nossa tabela periódica o elemento químico se posiciona, ele terá um caráter metálico. Quanto mais para a direita da nossa tabela periódica, ele terá um caráter mais para não metálico. Temos ainda também como propriedade periódica, primeiro potencial de ionização, que seria a energia necessária para arrancar um elétron da camada mais externa de um átomo que está isolado. Raio atômico, que é definido como a meia distância entre dois centros de átomos que estão vizinhos. Densidade, que seria a analogia entre a massa, ou seja, a divisão entre a massa e o volume de um determinado elemento químico, que pode ser chamada também de massa específica. E o volume atômico, que seria a quantidade de átomos que existe em um mol. E isso aí, turma, principalmente essa última propriedade periódica, vocês vão ter que se preocupar com elas mais ali para o ensino médio, certo? Então, o mesmo esquemazinho, ó. Então vocês podem perceber aqui que energia de ionização, então pela posição aqui das setas, nós podemos aí afirmar que o hélio novamente é o maior, é um dos elementos que tem maior aí energia de ionização. Já em relação ao raio atômico é o oposto. Quanto mais para a esquerda e para baixo da nossa tabela o elemento químico estiver, maior será o seu raio atômico. A densidade, como vocês podem perceber aí, os elementos, né, de transição, como vocês estão podendo perceber aqui na nossa tabela, eles possuem maior densidade. Então, quanto mais central o elemento químico estiver em relação à nossa tabela periódica, maior será a densidade que ele apresenta. Já no caso do volume atômico, a gente percebe que quanto mais tendenciando para a posição das extremidades da nossa tabela ele estiver, maior será aí o seu volume atômico. Mas antes disso, turma, vamos só dar uma revisada. Então, toda substância que existe no nosso planeta é formada pela combinação de elementos químicos, como eu já falei, com exceção dos gases nobres, que são raros. Esses gases nobres estão lá, como nós já vimos na nossa tabela periódica, na coluna de número 18, nomeada de grupo 8A da nossa tabela periódica. Então, turmas, falando aí sobre a teoria do octeto, estudando-se as estruturas eletrônicas dos gases nobres, nós percebemos o seguinte. Então, temos aí o hélio diferente dos outros gases nobres, ele não vai aí seguir essa
regra da teoria do octeto, pois ele consegue aí alcançar a sua estabilidade com apenas 2 elétrons, já que o hélio possui apenas uma camada eletrônica, que é a camada K. Agora vocês podem perceber que os demais gases nobres, na sua camada de valência, né, que é aquela camada mais externa, aquela camada mais distante do núcleo atômico, vocês podem perceber aí que os demais gases, na sua camada de valência, estão aí com 8 elétrons. É justamente aí essa a teoria da regra do octeto, né? Quando um elemento químico, na sua camada de valência, tem 8 elétrons, nós dizemos aí que eles estão estáveis, e aí eles não precisam mais. Por isso que os gases nobres, eles não realizam ligações químicas, porque eles já alcançaram esse estado de estabilidade eletrônica. Então, turma, um átomo, para adquirir então essa estabilidade, deverá possuir na camada fechada, isto é, estar com 8 elétrons em sua última camada, ou 2 elétrons na camada K, desde que esta seja a camada de valência. Então vamos aí falar um pouquinho sobre as famílias, né? Como nós estudamos lá na nossa última aula. Então a família 1A ou grupo 1, estamos vendo aí a configuração eletrônica do sódio, o Na. Vocês percebem aí que ele possui 8 elétrons, aliás, perdão, 11 elétrons. Foi feita aí a distribuição ou configuração eletrônica, então nós temos 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Então, o que vocês podem aí perceber? Que nós temos 3 camadas. A camada K com 2 elétrons, então está fechada. Camada L com 8 elétrons, também está aí fechada. Mas vocês percebem que a camada M, né, que é a camada 3, ele possui apenas aí um elétron. Então, nesse caso, turma, ele vai perder esse um elétron para poder adquirir o octeto, porque vocês percebem que na camada L ele já possui 8 elétrons. Quando isso ocorre, quando ele perde este um elétron, ele sai do estado neutro, né, e passa agora a ser um cátion, ele ficou positivo, porque a quantidade de prótons está maior que a quantidade de elétrons. Então, quando aí eliminamos a camada M, nós percebemos aí que o sódio passa a seguir a regra do octeto. Na família 2A, ou grupo 2, nós teremos algo muito semelhante. Então, nós temos aí o magnésio com 12 elétrons. Então, vocês já podem perceber aqui, que na sua camada de valência ele possui aí 2 elétrons. E na camada que antecede a camada de valência, vocês perceberem aqui, 2s2, 2p6, ele também já está aí com seus 8 elétrons. Então, o que é que nós podemos aí deduzir? Que ele irá perder esses 2 elétrons para adquirir aí o octeto. Dessa forma, ele sai do estado neutro e passa aí a ter carga 2+. O que esse 2+ aí significa? Que ele perdeu 2 elétrons, passando então a ter 2 prótons a mais, portanto ficando aí com carga positiva. Família 3A, como vocês estão aí percebendo, também temos aí no alumínio 3 camadas, e vocês já podem deduzir pelas duas explicações anteriores que ele irá perder aí 3 elétrons para adquirir o octeto. Dessa forma, né, quando ele perde esses 3 elétrons, ele passa a ficar com carga 3+, significando então que ele passa a ter 3 prótons a mais. Então, ele passaria a ter 13 prótons e 10 elétrons.
Observem, turma, que a gente pulou a família 4A. E aí mais à frente vocês vão entender por que a família 4A aí foi pulada. Então, na família 5A, vocês estão aí observando que nós temos aí um elemento pertencente a essa família. Então, vocês percebem que ele tem aí na sua camada de valência 5 elétrons. Então, nesse caso, diferente do que nós vimos nos casos anteriores, ele não vai perder elétrons, ele não vai ceder. Ele vai ter que ganhar 3 elétrons para adquirir aí o octeto. Então, nesse caso, na família 5A, nós não teremos a formação de cátion, nós teremos aí a formação de ânion, pois como os elementos pertencentes a essa família 5A tende a ganhar elétrons, então a quantidade de elétrons ficará maior que a quantidade de prótons. E esse menos 3 aqui indica justamente isso. Ele tem 7 prótons e 10 elétrons, ficando então com carga negativa. A mesma coisa, turma, acontecerá aí com a família 6A. Elementos pertencentes a essa família tendem também a ganhar elétrons. E no caso da família 6A, como na camada de valência eles já possuem 6 elétrons, então para aderir ao octeto basta ganharem 2. Então, como vocês estão percebendo aí, o oxigênio ele tende a ganhar elétrons. E quando um elemento ganha elétron, ele passa aí a ser chamado de ânion. Família 7A ou grupo 17, turma. Como vocês estão percebendo aí no caso do flúor, nós temos 9 elétrons. Vocês observam aí claramente que na camada de valência ele já tem 7. Então, é bem mais fácil ele ganhar um elétron para aderir aí ao octeto. Então, nesse caso, ele também torna-se um ânion porque ele passa a ter carga negativa. Ele passa a ter mais elétrons do que prótons. Então, turma, na natureza as substâncias buscam um estado energético mais estável, por isso ocorrem essas ligações químicas, certo? E o que seria aí esse estado energético mais estável? É aquele estado de menor energia. Então, a gente está aí agora analisando um gráfico, vocês podem perceber aqui, né, que na vertical nós temos a energia e na horizontal nós temos a distância entre os átomos. Então, o que é que vocês podem aí perceber, turma? Quando eles estão mais distantes, né, esses átomos, nós temos uma menor estabilidade. E quando eles estão mais próximos, como vocês estão percebendo, nós temos uma maior estabilidade, porque nós teremos aí o que? Uma menor quantidade de energia. Então, olha só, configuração da camada fechada. E essa regra, turma, ela só vale para os elementos representativos. Os elementos de transição, eles não seguem esta regra. Então, olha só, nessa camada fechada, como vocês perceberam, obedecendo aí ao octeto, nós precisaremos sempre ter 8 elétrons, com exceção do hidrogênio e do hélio. Esses dois bastam ter 2 elétrons aí, porque ele só possui a camada K, como nós já vimos aí anteriormente, certo? Então, essa seria a configuração aí da camada de valência, da camada fechada, de um elemento que já está aí com o seu estado energético estável. E aí, turma, nós falamos muito sobre essa questão dos elementos aí pertencentes às famílias, de ganhar ou perder elétrons. Então, quando ocorre esse ganho ou essa perca de elétrons, para que os elementos liguem-se, nesse caso nós temos aí a formação de ligações iônicas. Lembrando, turma, que o que está sendo explicado na aula de hoje aplica-se somente aos elementos representativos da nossa tabela periódica. Então vamos lá. Elementos pertencentes às famílias 1A, 2A e 3A tendem a perder elétrons, enquanto que os elementos da família 5A, 6A e 7A tendem a ganhar elétrons. Então, os elementos classificados como metais, a tendência é que eles percam, e os ametais, a tendência é que eles ganhem elétrons. No caso aí dos elementos pertencentes à família 4A,
eles não vão nem perder e nem ganhar. Elementos pertencentes a essa família, eles irão aí compartilhar elétrons. Então, turma, como vocês estão aí observando, os átomos se unem a partir de transferência de elétrons. Um átomo ganha e o outro perde elétrons para obter aí o octeto. E isso é característica das ligações iônicas que ocorrem entre os elementos químicos. Elementos pertencentes à família 5A não participam desse tipo, aliás, perdão, 4A, não participam desse tipo de ligação. Porque eles aí, turma, tendem a formar ligações covalentes que nós estudaremos mais à frente, certo? Então vamos lá. Ligações iônicas são ligações que ocorrem a partir da transferência de elétrons de um metal para um ametal. O metal perderá elétrons e tornar-se-á um cátion, porque ele ficará com carga positiva, e o ametal ganhará os elétrons cedidos e tornar-se-á um ânion, pois ele vai ficar aí com carga negativa. Então, turma, uma dica aí, ó, fiquem atentos, certo? A ligação iônica é também chamada de ligação eletrovalente ou heteropolar. Nas ligações iônicas, as substâncias são neutras, pois as cargas anulam-se. Como assim, professor? Como eu expliquei para vocês, durante a formação de uma ligação iônica vai ocorrer transferência de elétrons. O metal perde enquanto o metal ganha. Só que na hora que a ligação ocorre, que ela é formada, né, os elementos vão estar neutros, porque elas vão estar com cargas iguais, certo? Então, na ligação iônica, essas substâncias são neutras, elas não possuem carga elétrica. E agora, turma, a gente vai falar sobre a fórmula geral de um composto iônico. Então, vamos aqui atentar. Como vocês estão observando, turma, nós já sabemos aí que ligações iônicas são formadas por compostos iônicos. O que seria um composto iônico? São lá aqueles elementos que perdem ou ganham elétrons, passando então a ter carga elétrica. Então vamos entender aqui. Ó. Como nós já vimos, o elemento metal ele perde elétrons, tornando-se um cátion, enquanto que o ametal ganha elétrons, tornando-se um ânion. E nós sabemos que existirá aí uma simbologia que vai indicar a quantidade de elétrons, né? Essa quantidade de elétrons que o elemento perdeu ou ganhou. Então, no caso do cátion, vocês estão percebendo aqui, ó, C elevado a x+. Esse x+ aqui está indicando a quantidade de elétrons que foram perdidos, né? Então, dessa forma, ele passa a ter mais prótons, enquanto que no ânion está indicando aqui, né, como vocês estão observando, ele está negativo, porque nesse caso do ânion ele tem mais elétrons do que prótons. Então, nesse caso, esse elementozinho aqui também vai estar indicando a quantidade de elétrons que foram ganhados. Então, quando vamos montar, né, a fórmula de um composto iônico, nós temos que atentar para o seguinte detalhe, tá, turma? O índice do ânion ficará aqui ao lado do cátion, enquanto que o índice do cátion ficará aqui ao ladozinho direito do ânion, certo? Indicando então quantos elementos estão participando da fórmula aí do composto iônico. Então, a fórmula iônica representará a menor porção no retículo cristalino aí deste composto. E essas substâncias não são classificadas como moléculas, elas são chamadas de agregados iônicos. Vamos falar agora, turma, um pouquinho sobre as características dos compostos iônicos. Eles não conduzem corrente elétrica no estado sólido. E aí, por que isso acontece? Os íons, ao se ligarem, neutralizam, como eu já falei, suas cargas e impedem que a corrente elétrica flua.
eles conduzem corrente quando fundidos ou em solução aquosa, né? E aí, ao acontecer o processo de fusão ou solvatação, com a adição de água, os íons separam-se, então dessa forma aí ocorre a passagem da corrente elétrica. E são sólidos à temperatura ambiente por causa da força de atração entre os cátions e os ânions, possuindo então alto ponto de fusão e de ebulição. Então, turma, para romper as ligações iônicas é necessário adicionar muita energia. Por isso, o ponto de fusão e de ebulição são bastante elevados. Então, turma, mais uma dicasinha aí, ó. Mais um fiquem atentos. As substâncias iônicas são duras, mas quebradiças quando submetidas a impactos. Como a ligação iônica envolve a formação de íons de cargas opostas, as propriedades das substâncias iônicas dependem dessa atração entre os cátions e os ânions. A separação dos compostos iônicos em seus íons constituintes recebe o nome de dissociação iônica. Para ocorrer a dissociação iônica, devemos então adicionar água geralmente, que nós chamamos de solvatação. Quando misturados com água, os compostos iônicos passam a conduzir corrente elétrica, como nós já falamos. Então, só estou dando aí uma frisada nesse ponto. Turma, esses links que vocês estão aí verificando, eu vou deixá-los disponíveis na nossa sala virtual para que vocês possam enriquecer mais aí, né, essa questão da condução da corrente elétrica. Fiquem atentos, pois vai ser feita atividade sobre esses 3 vídeos que estarão lá sendo disponibilizados na nossa sala virtual. Quase finalizando a nossa aula, turma, vamos falar um pouquinho sobre a nomenclatura desses compostos iônicos. Então, para representar a fórmula de um composto iônico, inicialmente escrevemos o cátion, que é o elemento que estará com carga positiva, e depois o ânion, que é o elemento que está com carga negativa. Então, temos aí a fórmula, como vocês estão percebendo. Então, para nomear os compostos iônicos, procedemos de forma inversa. Então, olha só, o nome do cátion mais o di mais o nome do ânion. Então, olha só, turma, aqui eu estou disponibilizando para vocês a tabelazinha aí com alguns cátions, certo? A maioria dos elementos da tabela periódica são metais de transição, então, por isso, turma, possui carga elétrica variável. Então, estou aí disponibilizando alguns para que vocês possam aí ter acesso a esse material, certo? Temos também, aí, como vocês podem perceber, a tabela dos ânions. E aí também, turma, estarei aí disponibilizando este link na nossa sala virtual para que vocês possam, com mais calma, dar uma analisada aí nesses cátions e nesses ânions, que isso irá ajudá-los bastante em relação à nossa nomenclatura dos compostos iônicos. Turma, estamos aí finalizando mais uma videoaula. A atividade referente a esse conteúdo vai estar exclusivamente na nossa sala virtual. Então, fiquem atentos. Lembrem-se que nessa nossa terceira etapa, nesse nosso terceiro bimestre, essas atividades e a devolutiva vão ser utilizadas como nota de vocês também. Então, ela fará parte da média da terceira etapa de vocês, certo? Um forte abraço, turma, e até a nossa próxima quarta-feira.